Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, quero desejar para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também. Vamos começar o nosso informativo de hoje trazendo as últimas atualizações e as últimas notícias sobre a prorrogação do auxílio emergencial e também sobre o Bolsa Família. Fique comigo nesse vídeo que eu tenho informações de extrema importância para você que está aguardando uma resposta sobre a prorrogação do auxílio emergencial e também sobre o novo Bolsa Família. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda e também com aquela força que vocês me dão todos os dias para que você curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque quando você curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e leva ele para milhões e milhões de brasileiros que precisam e muito dessas informações de hoje, beleza? Coloca aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, como que está a situação da pandemia aí na sua cidade e se há algum benefício previsto ou até mesmo que já está sendo pago aí no seu município ou no seu estado, beleza? Por quê? Porque antes de falarmos sobre a prorrogação do auxílio emergencial federal, eu tenho duas informações importantes para vocês de dois estados. É importante que você coloque aqui embaixo o seu estado e o seu município para que nós possamos buscar informações e benefícios sociais. Vamos lá para as informações então, gente, olha só. Primeira notícia aí na tela para vocês. Justiça determina prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas. Então, alô, você que é de Amazonas, preste muita atenção. Veja bem, eu trouxe informações ontem, né, de diversos benefícios espalhados Brasil afora aí, né? Eu trouxe informações sobre o Bora Belém, Belém do Pará, falei sobre Goiânia, que está estudando aí um auxílio emergencial, falei sobre Alagoas, falei sobre Pernambuco, falei sobre diversos estados e municípios. E aí eu peço para vocês colocarem para eu buscar mais informações a respeito desses assuntos. E aí colocaram aqui Rio de Janeiro não consegui buscar nenhuma informação ainda. O que nós temos é o benefício de Niterói, do município de Niterói, mas para o Rio de Janeiro o que nós temos é um estudo para um auxílio emergencial para o estado do Rio de Janeiro, mas nada definido ainda. Mas eu vou continuar buscando informações para vocês, tá? Vamos continuar falando sobre Amazonas aqui. Olha só, gente, Justiça determina a prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas. Prestem muita atenção. A Justiça Federal do Amazonas determinou nesta quarta-feira, dia 3, que o pagamento do auxílio emergencial seja prorrogado por mais 2 meses no estado, diante do colapso na saúde provocado pelos casos de Covid. O valor do benefício é de R$300. Então, olha só, nós temos agora alguns benefícios aí para Manaus e também para o Amazonas agora. Nós temos o auxílio Manauara, nós temos o auxílio emergencial do Amazonas, agora nós temos esse auxílio emergencial que foi determinado pela Justiça para ser prorrogado no estado de Amazonas. Enfim, temos que avaliar agora se vai poder receber todos eles, como vai funcionar, se vai poder acumular ou não. Eu vou buscar informações a respeito desse assunto e eu vou trazer para vocês, tá? O valor do benefício é de R$300, beleza? A decisão é da Terceira Vara Federal Civil do Amazonas e atende a um pedido da Defensoria Pública da União. Eu havia trazido a informação para vocês de que a Defensoria Pública da União estava buscando a prorrogação do auxílio emergencial na Justiça para o estado de Amazonas. Abre aspas. A ação basicamente se fundamenta no fato de que o auxílio emergencial é um instrumento para garantir o isolamento social da população enquanto não há imunização, disse o defensor público federal Ronaldo de Almeida Neto. O sistema público de saúde do Amazonas não comporta mais pessoas. Que situação, né, gente? Desastrosa que a população do Amazonas, de Manaus, tem vivido, né? Parece o fim do mundo, gente. É uma coisa, assim, inexplicável, né? Inexplicável. O governo federal tem até 15 dias para iniciar o pagamento. Abre aspas, independentemente de novo requerimento do benefício, de forma subsequente à última parcela por si recebida do auxílio emergencial de que trata a MP 1000, lembra da medida provisória número 1000? Então nós estamos falando da prorrogação do auxílio emergencial federal, ele mesmo, da medida provisória de número 1000
de R$300. E desde que o beneficiário ainda atenda aos requisitos estabelecidos na referida medida provisória, afirma o juiz Ricardo Salles. Então a prorrogação é para o estado de Amazonas, mais 2 parcelas de R$300, no que se refere aos requisitos da medida provisória de número 1000. Então deve estar preenchendo os requisitos da MP 1000. Já vou chegar na prorrogação do auxílio emergencial federal. Salles é o mesmo magistrado que, no mês passado, suspendeu a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, no Amazonas, devido à calamidade agravada pela crise de oxigênio. O descumprimento da ordem incide em multa diária no valor de R$100 mil a ser paga pela União. A decisão não descarta a punição dos gestores públicos do governo federal, abre aspas, com direito de regresso contra as autoridades públicas porventura responsáveis pelo eventual não atendimento do comando judicial, afirma o juiz. Então, auxílio emergencial prorrogado no estado de Amazonas. Vamos seguir aqui adiante. Agora nós vamos falar sobre o auxílio emergencial de São Paulo. E aí, Matheus, alguma notícia sobre o auxílio emergencial de São Paulo? Muitas pessoas perguntando sobre São Paulo também. Eu tenho uma notícia atualizada em primeira mão para você que mora na cidade de São Paulo. Prometo ser rápido para entrarmos já na questão da prorrogação do auxílio emergencial federal. Se você não for do estado de São Paulo, avance esse vídeo, coloque aí na velocidade 2, assiste aí rapidinho para compartilhar o vídeo, senão você pode pular mais à frente aí e encontrar a parte em que eu falo da prorrogação do auxílio emergencial federal, tá? Matéria na tela, olha só. Covas apresenta projeto de lei para estender auxílio emergencial na cidade de São Paulo por mais 3 meses. Então, gente, por isso que eu busco informações, porque sai notícia de um monte de estado, um monte de município, e eu tento trazer aqui para vocês, porque eu consigo atingir o maior número de pessoas. Projeto custará 400 milhões aos cofres da cidade, e prefeito diz que programa beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas. Proposta será apresentada à Câmara Municipal após piora no número de casos de Covid na cidade e precisa ser aprovada por vereadores em 2 votações, tá? Então, existe a expectativa agora de uma prorrogação do auxílio emergencial no estado de São Paulo por mais 3 meses. Eu não vou ler a matéria na íntegra para vocês, mas eu estou acompanhando de perto essa questão do auxílio emergencial de São Paulo também. Agora sim, vamos falar do auxílio emergencial federal. Muito tem se debatido a respeito da possibilidade de prorrogação. E olha só, o Congresso Nacional está fervendo com relação a isso e o Poder Executivo também. A cabeça dos caras estão fritando com relação a esse assunto. E eu vou trazer uma notícia muito, mas muito importante para vocês. E eu vou trazer também, como eu prometi para vocês, a fala, a promessa, o compromisso dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com a prorrogação do auxílio emergencial. Matéria na tela aí, olha só. Paulo Guedes já topou o Corona Voucher, ou seja, o auxílio emergencial, mas quer reformas em troca. Olha só que interessante, gente, essa matéria. Essa matéria foi elaborada pela Thaís Oyama. A prioridade dos novos presidentes do Congresso é o Corona Voucher, conhecido também como auxílio emergencial. Então essa é a prioridade. Gente, diante de tantos temas, eles sempre falam do auxílio emergencial. É um tema que, assim, não tem outro maior a ser discutido no país, tendo em vista a quantidade de pessoas que são beneficiadas, mais de 67 milhões. Nenhum outro benefício social, nenhum outro projeto, nenhum outro assunto atinge uma quantidade tão grande de pessoas como o auxílio emergencial. Então eles querem a prorrogação do auxílio emergencial, mas o governo federal quer as reformas. Então prestem atenção, olha só. A prioridade do nosso presidente do Congresso é o Corona Voucher, conhecido como auxílio emergencial. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes já topou estender o auxílio iniciado com a pandemia do coronavírus, desde que, primeiro, o teto de gastos seja mantido, ou seja, que o recurso saia da abertura de crédito extraordinário, como no caso do dinheiro para a compra das vacinas. Segundo, o Congresso destrave as reformas, em especial administrativa. Então, o governo federal quer fazer uma troca com o Congresso. Vocês podem, eu dou o auxílio emergencial em mais R$200, R$300, em 2, 3 parcelas, e vocês coloquem em votação as reformas. Que reformas? Reforma administrativa, reforma tributária, tá?
O governo acredita que a simples sinalização de que as reformas andarão será suficiente para reanimar o mercado. Seria uma boa ideia, né? Já que eles fazem troca-troca lá com relação a vários assuntos, por que não fazem essa troca? O auxílio emergencial em troca das reformas. Nossa, mas o auxílio emergencial ser tratado como uma troca, é assim que funciona, gente, infelizmente. A retomada do crescimento econômico e a superação da pandemia por meio da vacinação em massa compõem o norte que une o legislativo e o executivo. Nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro foi convencido a deixar para o fim do ano, ou mesmo no início do ano que vem, as votações de pautas de costumes com que pretendia agradar seu eleitorado. Então, gente, nós tivemos aí já o início do ano legislativo. E eu vou deixar para vocês aqui, houve uma cerimônia muito grande ontem, uma cerimônia solene, né, um ato solene para o início do ano legislativo. Estava lá o ministro Luiz Fux, que é ministro do STF, que é do Poder Judiciário. Tivemos aí o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, atual presidente agora Arthur Lira, e o presidente Jair Bolsonaro. Um pouco antes, tanto na sessão quanto um pouco antes, ok? Os dois novos presidentes, tanto o Arthur Lira quanto o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, prometeram e fizeram um compromisso com a população brasileira de estudar, de chegar numa conciliação matemática para prorrogar o auxílio emergencial. Foi um compromisso que eles fizeram. Então o que nós esperamos é no mínimo, um debate a respeito desse assunto com todos os deputados e senadores. Veja aí o que disse o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador Rodrigo Pacheco, agora atual presidente do Senado Federal e também do Congresso Nacional. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados se comprometem aqui e hoje com os seguintes pontos: liderar, junto com as instâncias, com os colégios de líderes, com as bancadas, levando em conta as proporcionalidades, os canais e os ritos, formas legais para tornar mais ágil o acesso às vacinas para os brasileiros, sempre garantindo o rigor científico, a qualidade dos produtos e a segurança para os nossos cidadãos. Construir os processos legais para tornar mais ágil esse processo de licenciamento de vacinas. As duas casas conversarão com os especialistas para avaliar o modo de tornar o Brasil mais apto a ter acesso à maior quantidade de vacinas, boas vacinas que já tenham sido atestadas internacionalmente e torná-las disponíveis para todos os brasileiros. Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível e que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para a sua vacina. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o teto de gastos, avaliar alternativas de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados se comprometem com o país, com a sociedade civil, com os sindicatos, com a força dos trabalhadores, com o mercado, com as forças produtivas, a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo, com a equipe econômica e com todos aqueles que queiram contribuir para que o Brasil retome, o mais rapidamente possível, um padrão mínimo da sua produção e geração de riquezas. Assinam este documento o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Caneta.